Fala moçada, beleza? Massuda na área aí, vamos fazer um tutorialzinho de Houdini, né? Então, o Houdini, esse software, ele é bem bacana, assim, faz várias coisas legais, procedurais. É um software que está na moda, então vamos começar a entender um pouquinho dele aqui. Então, a gente tem aqui a shelves, que é bem importante, bem legal para você saber usar. Então, para quem está começando, eu recomendo, usa mesmo, tá? Aqui a gente tem a parte de ferramenta de todas as opções, né, de ferramentas dele, assim, das opções que você tem de cada coisa que você vai fazer. E aqui você tem o Node Editor, né? E aqui você vai ter os nodes que você pode ligar, tal, e como você faz as relações entre os objetos. E aqui nossa viewport e aqui os modos de seleção. Então, por exemplo, aqui eu vou criar aqui um box e vou apertar Enter. Ele vai criar aqui bem no centro, bem no meio da grid, né? Bem no ponto zero. E aí ele me abre aqui as propriedades e aqui eu tenho o box, né, nesse Node Editor. Então se eu der dois cliques eu entro no modo de edição dele. Tá vendo que eu tenho aqui, ó, box e objeto. Clico aqui para voltar. Então esse é o modo de edição. E se eu der dois cliques eu entro no modo de o outro é modo de seleção e aqui modo de edição. Eu vou mexer aqui um pouquinho nessa parte do layout. Eu só vou tirar isso aqui, ó, para ter mais espaço. Eu jogo um pouquinho mais para o lado e aqui eu aperto P de pato e ele me aparece aqui as partes, né, de propriedades dele, ok? O que eu posso fazer aqui agora? Bom, eu posso modificar aqui meu box, por exemplo. Se eu quiser que ele tenha uma altura de 5, né? Então, beleza. Como se fosse, por exemplo, um prédio, né? Vamos fazer aqui, ó, a ideia. 2 e 2. Aumentei aqui, deixar até um pouquinho mais alto. 6. E aí, tá vendo que ele tá aqui no centro, né? E ele vai expandindo daqui para cá. Se eu quiser que ele faça a partir da base do grid, eu tenho um esquema que o Houdini pode fazer para a gente, que é o seguinte. Eu vou pegar isso aqui, vou dar um botão direito no mouse e vou aqui em Copy Parameters. Vou copiar esses parâmetros e vou vir aqui no centro dele e vou copiar isso aqui. Eu coloco Paste Relative Reference. E se eu der um Enter, o que vai acontecer? Ele vai pegar o tamanho do meu box e vai subir, né, aquela outra metade. Então, para ele ficar sentado aqui, né, no grid, eu tenho que dividir isso aqui por 2. E aí agora ele vai estar sempre aqui sentado. Então se eu pegar aqui o botão do meio, clicar e mover, ó, ele vai estar sempre aqui, né, bem na base do grid. Beleza? Então, joia. Agora o que eu posso fazer? Eu vou segurar aqui, aqui o Alt. Ele, né, eu tenho aqui com os botões do mouse, consigo movimentar a câmera, né? E se quiser centralizar, eu dou um espaço F, né? Aqui mesma coisa também. Se eu coloco o mouse aqui, espaço F, ele centraliza, tá? Então são alguns atalhos que vocês podem fazer. Outra coisa que vocês podem fazer é o T, ele translaciona, R rotaciona, E escala e W ele muda de wireframe para shade, né? Então ele vai mexendo aqui, tá? Nessa área aqui. Então vocês podem até depois mexer aqui e ver outra visualização que vocês quiserem. Tá, e aqui a gente consegue mexer aqui se a gente quer ponto, se a gente quer, né? Então tá vendo que eu tô aqui, ó, primitivas, edges, pontos. Eu também consigo selecionar porque aqui eu tô em modo de edição. Tá vendo? Eu já criou um node aqui para mim editar. Não preciso agora, não vou estar usando, então eu vou deletar. Então beleza, fiz isso aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou começar a usar essas shelves para deixar a gente fazer uma ceninha aqui bem básica, né? Mas de destruição que é legal. O que a gente pode fazer aqui, ó? Primeira coisa, eu vou colocar aqui em Model. Eu tenho aqui algumas opções e aqui eu estou procurando essa Shatter. Essa Shatter ela vai quebrar o objeto. Então eu seleciono o objeto aqui. Tá vendo que ele tem esse azulzinho, verdinho, né? Então o verdinho é para ele deixar com o objeto desativado, né? Então se você quiser saber o que ele faz, é a mesma coisa que você clica, ó, e deixa o mouse, deixa se ele
seja selecionável ou não, tá? Aqui é visualização, se ele vai ser visualizado ou não. Se eu der 2 cliques, ele vai ter isso aqui também agora, tá? Só que aqui eles têm outras opções diferentes. Aqui eu deixo ele, que a gente fala de template. Aqui a visualização. Aqui ele vai ficar como se fosse inativo. E aqui ele vai ficar locado, tá? Então você consegue ver o que ele faz colocando o mouse em cima também. Se você quiser clicar aqui, ele dá as informações do Node. Então isso aí é legal depois também vocês começarem a entender como trabalhar com ele. Agora eu vou fazer um esqueminha aqui. Vou pegar esse shatter, né? Vou selecionar aqui no modo de seleção que eu tô e vou clicar no shatter. O que ele vai fazer? Ele vai entrar no meu modo de edição e ele vai adicionar esses 3 nodes aqui, que é esse Convert Fog, esse Scatter, né? Então, que é ISO Offset, na verdade é o nome do node, né? Ele só renomeou aqui o Scatter e o Voronoi Fracture. Então, o que é isso? O Voronoi é o que faz a quebra, né? Se você clicar aqui, ele está colocando a parte de quebra para a gente. O box que a gente criou aqui e modificou. E aqui tem esse Convert Fog. O que esse Convert Fog faz? Vou apertar o azul para a gente ver o que é que ele está fazendo. Tá vendo que ele cria um volume dentro da área do meu objeto, né, do meu box, que é esse aqui. E ele cria uma volumetria para ele. E aí o Scatter ele transforma a base do box em pontos, né? Então tá vendo que eu tenho alguns pontos aqui. Então através desses pontos o Voronoi consegue calcular o volume disso mais os pontos e faz a quebra para a gente. Então deixa eu dar um W aqui só para a gente ver e vou deixar aqui o meu Voronoi no template para eu conseguir ver a forma dele e vou deixar o scatter ativado para a gente ver os pontos. Então, ó, se eu quiser aumentar agora as quebras, eu posso aumentar aqui, ó. Vendo? Aí ele vai quebrando bastante, ó, conforme os meus pontos que eu tenho. Ele vai fazendo isso de forma aleatória. E eu posso fazer uma coisa que é interessante, assim, para assim, não ter mais controle, mas eu ter, tá vendo que ele está fazendo a parte interna já, né? Eu ter mais variação de quebra. Então, como é que eu posso fazer isso? Ó? Eu posso pegar esse chunk, se eu apertar Alt e mover, ele vai duplicar esse meu chunk center. Então, assim, o que é legal, por exemplo, isso aqui o sistema fez, né? Isso aqui sabendo trabalhar com os nodes, você consegue fazer coisas mais interessantes. Então, por exemplo, aqui vou pegar o chunk center, vou pegar o tab e vou pegar um node chamado Point Replicate, esse aqui. E aí o que ele faz? Ele vai replicar os pontos, né? Então aqui o chunk eu posso diminuir, não preciso de tantos, né? Nesse caso, e aqui eu tenho um pouco mais. Eu acho que 6 é muito pouco, na verdade. Aqui deixa um pouco mais. E aqui no replicante tem o número de pontos que eu quero replicar. Então eu tenho aqui o número de réplicas. E aqui eu no shape eu posso colocar, mudar aqui para esfera. E nessa parte uniform scale eu posso diminuir isso aqui, ó. Vou aumentar, né? E aí ele vai começar a gerar alguns pontos de quebra mais centralizados aqui, tá vendo? Aqui na parte de noise eu posso também adicionar um noise. Se eu quiser aumentar a amplitude aqui, posso aumentar. Então a gente consegue ir aumentando isso aqui conforme a gente vai fazendo. Posso aumentar a turbulência também, né? Então posso mexer um pouquinho nisso se eu quiser. Mas o que é mais importante agora é isso, ó. Eu pegar esses dois aqui agora, esse chunk center, esse point replicante, seleciono os dois com shift, e aí eu aperto o alt, clico aqui nessa bolinha, seguro e arrasto, ele vai criar um merge para mim. E nesse merge eu venho e coloco aqui. Tá vendo que, ó, agora você consegue ver no template como ele está trabalhando a quebra. Então aqui eu consigo, por exemplo, se eu quiser aumentar aqui a quantidade, eu consigo aumentar. Então ele vai gerando muito mais pedaço para mim, tá vendo?
Então, obviamente, conforme vocês vão fazendo, ele vai ficando mais pesado, tal. E aqui no Chunk Center, se quiser aumentar aqui para uns 20, ele aumenta também o número de pedaços. Tá, então isso aqui é uma forma legal de variar e vale a pena dar uma olhadinha aqui, tá? Bom, vamos voltar aqui. Eu vou sair, né? Aqui ele tá. Eu vou deixar o Voronoi ativo aqui. Vou tirar o template dele. Se você apertar L, ele dá uma layoutada aqui pra gente automático. Então tá bom aqui, ó. Então tá vendo que ele ficou mais interessante a quebra. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar isso aqui. Eu vou usar também tudo aqui por aqui, ó. Eu vou pegar o Rigibody e vou transformar esse cara num objeto rígido, né, com simulação de colisão. Então transformo em Rigibody, clico aqui, né, vou clicar aí, seleciona nele, né, seria bom. Ele gera aqui o Rigibody para mim, e aí se eu der um play ele vai cair, começar a cair, tá vendo? Tá caindo, mas não tão rápido porque tem bastante coisinhas aqui, né? Tem bastante pedacinhos para rolar. Aí que eu posso fazer? Eu posso pegar o meu, preciso criar um chão, né? Então vamos lá criar um chão. Vou pegar esses collisions, vou criar esse ground and plane. Então ele faz isso, dá um play. Então ele vai começar a cair já por causa do sistema que ele tem aqui de gravidade, né? Então a gente tem aqui um sisteminha de gravidade, que é esse DOP, Autodop Network que ele criou. Então se eu vier aqui dentro do DOP Network, vou dar um de layout. Aqui eu tenho o grounding plane e aqui eu tenho o box, né? Então tá vendo que ele criou o box aqui e aqui é a parte de colisores, né? Então esse aqui é o estático e esse aqui é o ativo, tá? Então eu consigo, esse merge quer dizer que eu consigo colocar outros objetos para ser, e aqui eu consigo colocar outros objetos também para ser Rigibody. E aqui eu tenho esse Rigibody Solver, que é a parte do Rigibody em si, né? Então eu consigo mexer em algumas coisas, tipo time scale, sleeping time, esse tipo de coisa. Não vou entrar em detalhes agora, mas são coisas que você pode também estar adicionando e mexendo para deixar a sua simulação do jeito que você quer. E aqui eu tenho uma gravidade, então essa é a força da gravidade, por isso que ele está caindo. Então beleza. Então eu vou fazer uma colisão. Vou pegar agora, uma esfera, vou criar aqui uma esfera. Eu vou apertar Enter e essa esfera vai vir para cá. Aqui, ó. Vou jogar ela para cá. E agora nessa esfera eu vou fazer com que ela também se transforme num Rigibody. Aqui ela já, deixa eu ver se ela já foi, tá aqui, ó, beleza. Já adicionou aqui no meu merge. E aqui quando eu clicar nela, ela abre essas propriedades do meu objeto. E aqui eu vou colocar agora uma velocidade. Como ele está no eixo X, aqui, eu vou colocar uma velocidade em X. Então eu vou colocar aqui uns 30. Então beleza. Então eu vou dar um play agora. E vou ver o que ele vai fazer, ó. Então ele vai bater e vai estar quebrando o meu objeto, tá? Então a gente consegue aqui fazer algumas coisas legais. Então aqui também nele eu tenho esse bullet data, que é o que a gente consegue ver como que está funcionando, né, a área de colisão que o Houdini enxerga dele, tá? Então você consegue mexer aqui na densidade, consigo mexer inclusive no peso dele, ó, né? E se ele vai dar um bounce, se ele vai ter mais fricção. Então a gente consegue ver assim, ó, também com mais peso ele já estoura ali e sai rolando, né? Então beleza. Agora o que eu posso fazer? Eu não quero que ele comece a quebrar, né? Assim, e eu quero que ele espere, porque conforme a bola tá chegando, ele já tá meio que quebrando. Não é isso que eu quero. Então o que eu vou fazer, ó, vou selecionar o meu objeto, que é o box e o chão, e o ground.
Então eu vou pegar isso aqui e eu quero que ele fique, eu quero gerar uma força que deixe ele segurando, né, os dois. O que eu posso fazer aqui? Eu tenho esse glue adjacente e quando eu clico nele, ele vai falar assim, vem aqui, ó, glue adjacente, ele vai, vamos lá, clicou, ele vai falar aqui, ó, select RBD objects to glue together, present to complete. Então, o que eu quero fazer? Eu quero pegar o box e pegar o chão, aperto o shift, selecionar os dois, venho aqui nessa área e aperto o enter para ele aceitar. Tá vendo que ele criou aqui para mim essa força, né? Deixa eu dar um L para layoutar de novo. E tá vendo que agora eu tenho aqui os objetos e eu tenho esse glue constraint, constraint create, remove broken, glue box object. Então o que eu tenho aqui? A relação entre os dois e eu tenho aqui a força que eu posso estar medindo aqui nesse strength. Vamos ver lá. Se eu apertar W, você vai ver que ele tem várias paradas, né? Ele tem essas conexões vermelhas que é esse constraint que ele me criou. Então agora, se eu der um play agora, ele vai ficar muito mais forte, inclusive está bem forte aqui. Ele não caiu, né? Ficou só uma parte, tá? Então você consegue aumentar isso aqui. Vamos lá. Vou deixar menor, vou deixar, por exemplo, sei lá, uns 700 e vou ver o que ele vai fazer. Porque eu quero que ele quebre, ele está meio junto ainda, e a hora que ele cai no chão, ele pode dar uma quebradinha, né? Talvez até menos aqui, ó. Vou colocar uns 500. A gente vê como é que ele vai fazer. Então é que ele já vai saindo aqui, deu uma quebradinha aqui, ó, vai quebrando. Então a gente vai testando isso, né? Então pega aqui, sei lá, 350 talvez seja mais interessante, né? Ele manteve, quando ele cair, ele vai despedaçando. Beleza. Então basicamente é isso. Eu quero só para a gente terminar essa aulinha de usar o sisteminha de quebra, eu vou aumentar um pouquinho aqui o meu box, vou aumentar um pouquinho as quebras dele. Então vou pegar aqui esse chunk center aqui, vamos ver, quero pegar isso aqui, vou aumentar isso aqui, deixar um pouquinho mais, deixa eu ver aqui, opa, o point replicate também, eu acho que posso aumentar um pouquinho. Vou colocar ele com uns 30. Deixa eu ver aqui como ele vai ficar. Deixa eu colocar uns 40 aqui. E aqui já ficou com mais. E eu vou ver como que ele vai ficar aqui. Agora ficou mais interessante aqui os pedaços, né? Então eu vou aumentar. Ele vai ficar um pouquinho com pedaços menores. E aqui no replicate ele tá com 50, vou colocar, sei lá, 60. Vamos quebrar, destruir a máquina aqui, né? O shape tá ok. Posso aumentar um pouquinho a escala dele. Aqui, beleza. Que mais aqui? Acho que talvez seja melhor concentrar um pouquinho mais. Concentrar um pouquinho mais aqui. E no noise, deixa eu ver, deixar um pouquinho com mais noise aqui. Deixar uns 2. Amplitude. Talvez uns 4. Vamos colocar uns 5 aqui. Vamos ver. Vamos ver como vai ser o resultado. Tá, acho que melhorou aqui, beleza. Agora vou dar um play. Vou voltar aqui. E vamos ver o que ele vai fazer na minha simulação, né? Muito mais pedaços, muito mais objetos caindo e quebrando, mais interessante, né? Depois a gente pode começar a colocar outras coisas, como o debris, que você, né, quando você faz a quebra, ele gera as partículas, e você pode colocar também poeira, esse tipo de coisa, para ficar mais realista, tá? Outra coisa que eu vou fazer aqui, eu vou aumentar
aqui no DOP Network, o box. Eu vou pegar esse físico aqui, também vou aumentar o peso dele. Vamos lá. Os objetos, agora quebrou bem, só que a minha esfera ficou, né? Deixa eu ver aqui como que ele vai se comportar. Ele não explodiu tanto, talvez ficou muito. Aqui eu vou baixar então, talvez para metade aqui. Então, vou baixar a densidade dele aqui, em vez de 10.000, vou botar 5.000. Vamos ver. Agora a bola também continua não ficando. Eu acho que o peso da densidade dele tá legal. Eu acho que eu vou aumentar um pouquinho mais a densidade da bola. Então vou voltar aqui para a bola. Aqui eu vou colocar uns 15. Não tem jeito, né? Isso é tentativa e erro. Ele vai, estoura. A bola ficou ainda. Tá aqui no meio. Né? Ela passou aqui, continua rodando. Então beleza, eu vou deixar assim, eu acho que tá ok. É o que fica, até ele faz um tipo de cache, né, automático. Depois, se você quiser realmente fazer um cache que ele salve em disco, eu posso vir depois aqui no DOP, né, nesse aqui, e a gente ativa ele. Tem esse cache, você consegue mandar ele cachear, fazer o cache. Deixa eu ver aqui, deixa eu pausar aqui. Você consegue mexer aqui na parte de simulação dele, né? Você consegue fazer com que ele leia o cache, tá? Mas para você fazer realmente o cache, você clica aqui nesse output, você dá um save to disk primeiro, e aí você vai falar para onde você quer que ele salve, esse tipo de coisa. Mas aqui por enquanto é isso. Ele vai fazer essa quebra, caiu, e é isso aí. Beleza, galera? Então vou ficando por aqui nessa aula. Espero que vocês tenham gostado. Depois eu faço mais exemplos aí com o Houdini. Valeu, até mais.